Hoje vamos falar sobre Kono Kaisha ni Suki na Hito ga imasu. Ou em inglês, se vocês quiserem saber, o nome desse anime é I Have a Crush at Work, ou Tem um Crush no Trabalho. Vamos deixar algo bem claro aqui, né? O anime não me fisgou logo de cara. Eu tive que insistir porque eu sabia que eu ia gostar dele, mas o contexto de parecer muito mais um contrato do que um namoro me pegou, assim, me deixou um pouco incomodado. Então, foi meio difícil de começar a ver o anime. Mas no decorrer, eu comecei a questionar como é muito mais restrito a relação entre pessoas do mesmo serviço no Japão. Não é como se aqui também fosse muito diferente, né? Você tem essa pecha, né, de não namorar alguém que trabalha no mesmo serviço que você, mas tem gente que faz, né? Outra coisa que também é muito mostrada nesse anime é as diferentes formas de cerimônia, né? É sempre falado sobre casamentos, cerimônias e tal. Então acaba sendo sempre uma mistureba de cerimônias shintoístas com budistas, com propriamente católicas, que são só em igrejas mesmo, assim, meio estranho. Mas tem uma mistureba, assim. Tem casais que se casam começando numa cerimônia no shintoísmo e terminam na igreja católica. Então é meio assim... É legal, eu acho maneiro essa mistureba. O anime faz muito bem em explicar qual é a do casal necessariamente, e fazem isso no momento certeiro, eles deixam bem claro e não enrolaram nesse sentido, e expressaram bem qual é a visão deles e das pessoas que estão em torno, sobre o que seria mais ou menos algo como: antes de eu amar essa pessoa, eu a conheci nesse ambiente de trabalho e admiro ela pelo seu esforço nesse meio. Eu não quero de forma alguma que o meu amor por ela interfira nisso. Eu amo sim a minha namorada e quero que ela cresça e floresça junto comigo pra sempre. E eu digo isso como se fosse o cara falando, porque foi ele que exemplificou isso no anime, então, né, não é eu falando. Entende? Só anotei dessa forma e expressei dessa forma porque foi a forma que foi dita no anime. Então, calma. E a visão dela não é alguém que só propôs eles esconderem isso. Ao mesmo tempo, ela quer, sim, dizer pra todo mundo e gritar aos ventos: eles estão namorando. Não é como se fosse algo, não, eu estou confortável em fazer isso. Bom, o casal necessariamente é a Mitsuya Yui e o Tateishi Masugu, né? Antes de eu exemplificar, porque eu já ia começar a entrar em falar de outros personagens, eu tenho que explicar primeiramente quem é o casal principal, né? Que tem outro casal, mas isso é mais pra frente. O primeiro grande salto que aconteceu necessariamente nesse anime foi quando outra pessoa descobriu. No caso foi o Somei-kun, né, que eles chamam ele lá. E sim, ele é um ótimo personagem que basicamente ele só não quer se envolver, meu amigo. Ah, beleza que vocês estão namorando, mas mano, eu não quero me envolver. E o cara entende que ele só não quer se envolver, mas a menina fica muito pilhada, meu Deus, ela fica muito nervosa, cara. Ela fica com muito medo. O anime ele não esconde também o fato de todos serem adultos, né? Sendo o Somei um pouco mais novo, acho que ele tem 20 anos. E os outros têm acho que 24, 26, mais ou menos ali. Eu não sei necessariamente a idade deles. E o anime, eu anotei até que ele não deixa nada explícito. Nem eti, nem nada. E eu acho que foi errado eu ter anotado isso. Não é que tem. O anime passa uma sensação logo no começo que é: meu Deus, por que vocês não se casam logo? Mas ao decorrer você vai ver que eles são namorados, eles estão se conhecendo, indo pro tal, né? Passo a passo, conhecendo, fazendo as coisinhas de casal, saindo, se conhecendo, e coisas também íntimas de casal. Legal. Eu acho muito bom também o ponto deles conseguirem contar e confiar um no outro. E nesse sentido, eu até anotei que eu conseguiria ver, né? Eu anoto as coisas ao decorrer do anime, conseguiria ver um norte e um futuro muito legal na obra. E foi ali que ela ficou mais tranquilo pra eu assistir. Quanto que eles se confiam no outro, eles conversam, eles exemplificam tudo aquilo que eles estão sentindo e eles fazem o máximo para conseguir apoiar o outro em tudo aquilo que eles estão fazendo. Mas aí entra uma parte que eu anotei, tudo em caps dito: tá bom, galera? Tá bom, galera? Eu já tô entendendo. Tá longe demais, tá indo longe demais. Calma aí. Tá exatamente escrito desse jeito e tá escrito: caralho, que porra é essa? E meu Deus, logo depois disso. É porque eu falei, né, que eles são um casal. E eles fazem, né, coisas de casais, né? E, assim, como eu posso simplificar? É um pouco além do que eu imaginaria que teria. Não mostra necessariamente nada, mas é bem direto. Então, tem isso no anime. Não que seja um eti forçado, mas é algo, é romance. E eu achei bem respeitoso. Eu acho que é ok, né? Da forma que é mostrado. Então, tá tudo bem. Ao decorrer que a obra foi passando, eu fui entendendo a dinâmica entre eles no serviço e pessoalmente. Parece que um mapa de um jogo tá sendo explorado e eu tô conseguindo entender parte por parte do que tá acontecendo. Isso é bem legal, né? Você conseguir olhar por cima de uma obra e entender: não, eu entendo que tem uma parte que vai citar sobre ciúmes e vai agregando mais um fatorzinho. E aceitar e sentir orgulho da sua namorada, do seu namorado e do seu namoro em si. Um outro ponto que foi agregando que eu falei: nossa, esse aqui foi genial, que é: não é porque eles estão escondendo o namoro que eles não podem estar namorando. No sentido de que eu posso falar pra todo mundo que eu tô namorando.
com quem, não interessa pra ninguém isso. O anime é capaz a ser confortável de se assistir. Ele não fica aquela coisinha de, não, estamos escondendo e fazendo coisas escondidas. Não, é no sentido de, estou muito feliz, tenho objetivos, tenho meu serviço, quero fazer as coisas. E é isso. A forma como a personalidade, como que cada personagem trata as coisas que acontecem nesse anime é muito bem feita. Os personagens de fato são bem escritos e você consegue entender os dilemas de cada um, né? Sobre as poucas linhas de diálogo que aparecem neles. Dos personagens secundários dizendo assim. O próprio Soumei-kun, bom, o próprio Soumei Keisuke, né? E a Hayakawa Shizuno, que é a chefe do Masugu, que é o protagonista, você consegue entender os dilemas em poucas linhas de diálogo e pra onde que vai essa história. Vamos dar um exemplo novamente falando sobre a gerente do protagonista. Em 2 frases você entende que ela é uma personagem mais velha e é encalhada. Ela tem por volta de 28, se eu não me engano, e ela é muito comunicativa, ela é extrovertida, mas ao mesmo tempo ela faz essa personagem de bom vivant, que é a pessoa que enquanto tá em público é legal, feliz, tal. Isso vai cansando, né? A bateria social de qualquer pessoa que faz isso sempre vai acabando. Claro que tem uns psicopatas que fazem para sempre, que, né? Sempre quem tá 100% feliz é maluco, tá? Não existe isso. Então ela faz essa persona de, não, feliz, ajudando todo mundo, legal. Então, quando ela tá nesse momento de introspecção, que também vai ser explorado no anime, é onde que ela organiza seus pensamentos e planeja o seu próprio dia. E é nesse momento que vai mostrando outras interações que ela pode ter. Como eu disse, com pouquíssimas cenas, você consegue desenvolver um afeto por ela. E o casal que tá se formando com ela, na real, já dando um pequeno spoiler, o interesse vai virando dela no Soumei, que é um personagem mais novo, que tem todos os problemas que tem, né, que ela hierarquicamente, que ela é gerente. Então tem outros dilemas que vão sendo criados e que isso pode também gerar, que vai sendo introduzido no anime e mostrado, né, pulverizado dentro da história junto com os protagonistas, né, porque eles não são protagonistas, mas é uma história que tá indo em conjunto, né. Enquanto os protagonistas estão indo aqui, eles estão engatinhando junto à história. A grosso modo, dizendo, visualmente, o Soumei pra ela é muito diferente. Ele é um cara introspectivo, quietinho, fala pouco, diretamente, tudo que pensa, necessariamente. Ela diz mais o que todo mundo, o que agrada a todo mundo, é uma pessoa mais aberta, falante, bebe, fala as coisas, ele também não bebe também. Então, a grosso modo, você fala, não tem como eles estarem juntos, mas no decorrer, você vai ver que eles têm muito mais coisas que se parecem do que necessariamente diferenças. Então, no final, são só personalidades diferentes. Os gostos sim podem convergir. Eu posso ser completamente diferente de vocês, mas nossos gostos podem ser parecidos. Entende? Você fala, nossa, como assim diferente, parecido? Diferente como pessoa. O gosto não define o que eu sou como pessoa. Define uma parte da minha personalidade. A outra parte, os 90%, ainda é o que contribui, o que constitui tudo aquilo que sou eu. Os meus gostos, necessariamente, estão além disso. Acaba sendo quase algo à parte, né? Digamos assim. Entende como que as coisas não precisam ser mais complicadas do que o necessário? Isso que é pluralidade. Isso é conhecer pessoas. Muito legal, né? Eu não sei se isso pode ser considerado uma subtrama. Mais pra frente, eu acho que vira sim uma subtrama, mas de fato é muito bem colocado o anime e os momentos pra isso. E eu acho até em questão de direção, tá? Ela dá uma folga pra trama principal, até quando tá em problemas ou em partes que são um pouquinho mais chatas ou entediantes. Essa subtrama, essa segunda história, dá um up. Você volta a ficar interessado porque um casal que tá começando também. Um renova o outro, isso é muito legal. Porque enquanto o outro tá encaminhando pra algo, esse aqui tá começando. Você fala, de novo, tá indo junto. Aí quando o outro tá mais encaminhado, esse aqui dá um salto. Plau, isso fica legal. E acho que a Hayakawa, né, que é a chefe, a gerente, ela é uma puta personagem, mano. Do jeito que eu falei, parecia que eu ia xingar ela, mas ela é uma personagem maravilhosa, muito boa. E o Soumei também, tá? Ele é um ótimo personagem e direto como sempre, naquilo justo, né? E justo naquilo que ele tá fazendo e pronto. É muito legal. Naquilo que ele entende, né, também. Aí que entra outro ponto. Comemorar as vitórias juntos em um relacionamento é muito importante. Essas coisas que eu anoto é um norte, né, dentro do meu texto. Então, eu digo que esse anime consegue abordar o decorrer das histórias de uma forma muito boa, né? E como eu disse, em detalhes, né? Eles aprofundam as coisas. Até em pontos como sentir falta. Você não tá bem, tá passando por um momento difícil, você tá com uma dúvida, você não sabe se vai ser mandado embora. Então, todos esses meandros, né, esses probleminhas dentro de situações reais, você consegue ver e ser transparente dentro desse anime. O ponto de você não poder ver alguém que você gosta, o ponto de as pequenas coisas do dia a dia se remeter a essa pessoa que você gosta, você vai se baseando, conseguindo se embasar naquilo que você faz em pequenas coisas do dia a dia. E isso é muito bem demonstrado. E, cara... Aí que entra o ponto que eu falei de ter 2 casais. O segundo casal, quando um tá passando por esse dilema de falta, tá indo. Quando eu digo no primeiro casal, nossa, se casem logo, que eu tava no começo, no segundo, lá pro episódio 9, eu tava assim, meu Deus, 10, meu Deus, se casem logo também. Tava na mesma coisa, entendeu? Deu esses espaços que começam a preencher a própria história. Eu achei isso muito legal. Cara, no episódio 10, tem um take de direção, me cobrem se vocês for ver, se vocês não acharem ele.
Cara, é muito bom. É muito bom mesmo. Você tá tendo todo um dilema com o segundo casal, corta pro primeiro casal fazendo outra coisa. Tipo, o cara fazendo outra coisa, depois volta a direção pra outra, a cena de novo que tava tendo um problema lá e tal. Cara, você fica... É só uma quebra. Nossa, direção muito bem feita. Sério, muito bem feita mesmo, nesse sentido. E o episódio 10 tem uma cena que é incrivelmente... Eu pausei porque eu estava com vergonha do que aconteceu, porque dá muita dó, mano. Dá muita dó, eu não vou dar spoiler, mas é uma cena que dá muita vergonhinha. Meu Deus, a menina fica... E não a menina do primeiro casal, do segundo, fica muito... Ai, meu Deus. Não tem muito. Cara, esse anime é bem legal mesmo. Só pra finalizar, eu quero ir pra um final alto astral novamente. Eu quero finalizar com uma pedrada, que é a última frase que é dita nesse anime. E não é um spoiler, obviamente, né? Não sei se eu estou esperando que vai ter algo além de romance nesse anime, então pode ficar tranquilo. Eu vou falar só a frase final e entregar ela pra vocês da melhor forma possível. Mais uma vez, eu estou ansiosa para tudo que vem pela frente com você. Essa é a frase que encerra o anime e é assim que eu vou encerrar o vídeo também. A abertura é meio meh, sou eu complementando. E o encerramento é muito bom. Vamos lá ver, se divirtam. Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento. O LivePix vai estar aqui no cantinho. Toda ajuda sempre será bem-vinda. Comentem aqui suas experiências ou inexperiências com esse anime. E, claro, se tenham gostado tanto quanto eu, também não deixe de me contar. E agora, como uma última vírgula, eu vou deixar aqui minha recomendação duvidosa. E sim, foi esse o nome que eu escolhi, porque ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso vai ser uma música da Britney Spears. Sim, é engraçado, né? Mas ela remete muito bem a uma parte da minha adolescência, assim, que é o famoso Nightcore, lembra muito, então é maravilhosa, que é a música I Wanna Go. Então vão lá escutar, fica aí a minha recomendação. E é isso, não tem mais o que complementar. É isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo review, algo do gênero, e tchau, tchau.